Adoro cozinhar peixe e marisco. Por isso faço um livro de receitas de peixe. Uhul! Quem não adora uma surpresa? Nos sentimos como crianças de novo. Por isso trago receitas destacando o peixe. Prove uma deliciosa perca úmida e escamosa. Tamales de perca com molho de milho fresco. Experimente algo novo. Quando comecei o livro de receitas, soube que tinha que fazer algo de inspiração mexicana. Tamales, como são deliciosos. São basicamente uma massa envolva numa folha de milho. Mas em vez de massa, estou usando perca, que é um peixe maravilhoso. Cozinho o peixe envolvido na palha de milho, que cozinha a vapor muito bem. Se usado cru, queimaria. Portanto, um bom cozimento é essencial para um tamale. Só preciso de os deixar de molho durante um pouco e ficarão bons para trabalhar. Ponho-os num tabuleiro pequeno para arrefecerem e depois posso embrulhá-los. Não se pode usar as cascas e não usar o belo milho doce. Então, basta um pouco de óleo e coloco-o num grelhador quente. Olhem para esta perca, vejam a cor da pele. A carne é escamosa, tem uma textura muito boa. Acho que vai ficar tão perfeita nestes tamales. Só preciso de o temperar com um pouco de óleo de alho que fiz. Apenas alho torrado e azeite. Deixei-os a refogar. É uma delícia. E é só temperar sal e pimenta. E está tudo pronto, pá. Gosto da pimenta quando a pomos de cima para baixo. Parece-me saber melhor. Vou cortá-los em pequenas porções perfeitas para as minhas bolsas. Põe um embaixo, duas na horizontal. Quero que fiquem bem úmidas. Enrola-o. Vejam como isto é giro. E protege o peixe. Ele vai ficar a vapor lá dentro. Vai manter a umidade e depois vai obter um belo sabor da casca de milho. E com a salsa de milho carbonizado, fica perfeito em conjunto. Olhem para as minhas bolsinhas fofas. Normalmente sou a favor de o peixe estar mesmo à frente, mesmo na nossa cara. Mas às vezes é bom quando é a joia escondida. Cerca de 325. É fundamental. Molhei as cascas de milho para cozinharem a vapor. Em 10 minutos teremos um peixe perfeito. Olha as marcas de carvão no milho. Só quero cortar esses grãos torrados e doces. Adoro este molho. Tem todas as texturas que se possa desejar e atinge todos os sabores do vosso paladar. E é isso que eu adoro nele. É tudo sobre equilíbrio. Só algumas coisas para terminar. Lima fresca e vibrante, coentros e um pouco de tempero. É essencial acrescentar feijão preto a este molho, pois confere uma textura cremosa. O milho é estaladiço, o tomate é macio, a cebola e os coentros são abundantes. Quando adicionamos o feijão, é simplesmente delicioso. Eu gosto disto. Tudo o que está a faltar são os meus tamales. Ouve. Podia-se ouvir a umidade lá dentro.
do milho e tenho de abrir um. Às vezes gosto quando o marisco é o tesouro escondido. Torna-se divertido quando estamos a comer, abrimos e recebemos um pequeno prêmio especial. A sério, meu, olha para isto. Oh, sim. A sério. Desmancha-se tão facilmente. A perca é um ótimo peixe para tamales. É um peixe de primeira. Tem um pouco de flacidez e sal. A salsa é muito saborosa e de textura excelente. Adoro marisco quando está em destaque, mas os sacos de tamale de perca com salsa, uma ideia fantástica e um lançamento incrível para o livro de receitas. A perca oceânica é salgada, a água doce, menos. Ambas têm sabor suave e textura firme. Perfeito para meus bolinhos com perca e cebola caramelizada. Olha para estas cebolas. São castanhas, são doces, estão caramelizadas e cheias de sabor. Esta é a minha perca. Só preciso de lhe dar uma crosta muito boa. É um ótimo som, certo? Quero ser paciente aqui, só quero criar uma boa crosta. E quando vir que isso está a acontecer, é a altura de o virar. Tem uma crosta formada, olha isso. A sério, é lindo. E este é um ótimo truque para mim. Quero cozinhá-lo completamente na frigideira. E se eu adicionar um pouco de água, ele vai regar e tornar-se agradável e escamoso. É como uma banheira de água quente. Vai deixar-me molhada, sim. Vai fazer-me suar, sim. Banheira de água quente. Estou a receber água. Uau! Isso é perfeito. Só quero ter a certeza que está cozinhado. Quando se desfizer assim, vai ser perfeito para o nosso recheio de bolinhos. Podem parti-lo na frigideira e colocá-lo numa tigela. Cebolas caramelizadas. São doces, pegajosas, tem um sabor muito bom a cebola. E vai dar um ótimo recheio. Uhul! Nada mal, Sr. Watts. Eu vou usar wonton wrappers para os meus bolinhos porque são muito fáceis de usar. Eu montei uma pequena linha de montagem de bolinhos. Posso fazê-los eu mesmo, mas às vezes tenho fome e quero comer. Esta é a maneira perfeita de acelerar o processo. Muito bem, cá vamos nós. Sempre ponho muita massa nesses bolinhos. Preciso lembrar de não exagerar. Porque queremos que eles funcionem. Vamos escaldá-los em água para que fiquem bem firmes e selados. Está bem? Agora, colamo-los. Super simples. Só um bocadinho de água. Ponha um pouco de água à volta da borda. Pode simplesmente dobrá-lo. Olha para isto. E mesmo se fores muito chique, podes fazer um pouco disto. Basta fazer umas dobras e fazem estas bolsas muito bonitas e giras. E giras. Perfeito. Dois tempos na cozedura. Escaldado e estaladiço. Não demoram muito a escaldar. É como se fluísse. Quando pareciam cozinhados, a massa era tão fina, é tão simples, passa tão depressa. Está na altura de ficarem estaladiços. Crocante! Crocante. Usa muito óleo aqui. Não queremos que fiquem colados. Pode simplesmente deitá-los.
Isto é um mundo inteiro de estaladiço. Agora eu vou pôr no prato. Adoro estas coisas. Tem um aspecto tão bom. Não posso comer um bolinho de massa, cebolas caramelizadas e poleiro sem creme azedo e cebolinho. Isto aqui é um creme azedo de cebolinho. Só algumas coisas, super simples. Sal, pimenta, sumo de limão. O limão vai combinar muito bem com a perca e as cebolas caramelizadas. Toda esta acidez foi muito bem conseguida. O creme de leite... Sim. Quão simples. É isto? Sim. Um pouco de azeite para terminar. Isso é ótimo. Meu, a textura da perca é tão boa. Adoro o facto de ser escamosa. E tem um pouco de gordura. Com cebola caramelizada num bolinho, este é um tesouro escondido que tem de ir para o livro de receitas. Tantos tipos de caranguejo, tão pouco tempo. Hoje é tudo sobre caranguejo de pedra com carne saborosa, perfeito no strudel. Estou trabalhando no meu livro de receitas de peixe. Adoro essas receitas que têm a ver com pacotes escondidos de sabores. Os tamales de perca com molho de milho grelhado e os bolinhos de perca e cebola caramelizada com nata azeda e cebolinha são deliciosos. Neste caso, a diversão continua. Primeiro, faço um recheio de caranguejo para o strudel. Só tenho carne de caranguejo enlatada e tiro as cascas com os dedos. Depois, adiciono sal, pimenta e ricota. Adoro queijo ricota, pá. É um dos meus queijos simples favoritos. Estas são apenas alcachofras enlatadas. Adoro o sabor delas. Elas são tipo palmeiras amadeiradas. São o coração da família. Uma ótima textura, ligeiramente salgada e com um toque de acidez ideal para o strudel. Para finalizar, adicione um pouco de limão fresco. Ricota cremosa com caranguejo, manjericão fresco, alcachofras e pimentos vermelhos, sendo o recheio perfeito para a massa filo. Massa folhada. A massa é tão fina que é preciso mantê-la coberta enquanto se trabalha com ela. Por isso, né, o filme plástico que vem dentro, eu ponho-o por cima. E isso protege-a. E depois ponho numa toalha úmida por cima. E isso mantém-na agradável e úmida. E não vai secar. Para usar massa folhada, você precisa de manteiga derretida e um pincel de pastelaria. Primeiro passo, manteiga. A massa é tão boa e estaladiça. E esta manteiga ajuda a mantê-la úmida. E ajuda a descamar na fritadeira e dá-nos uma boa superfície para trabalhar. Está bem. Agora, para o meu recheio. Caranguejo, alcachofras, manjericão, pimentos. Respeito. Maneira simples de o enrolar. É só passar uma vez. Depois deixo cair as pontas. Assim ou simplesmente dobro-as. Quero que tudo fique bem aderido. Para isso, uso um pouco de ovo e farinha, que ajuda a deixar a massa como uma cola forte. Isso é essencial, pois ao fritar, não queremos que se separe. E pode cobri-la com um pouco mais de manteiga. Vai ficar tão estaladiça e tão cheia de sabor. E eu acho que se puser um bocadinho de farinha, não se cola. E agora é a altura de ir para o trabalho.
se eu fosse um strudel com caranguejo? Mergulhem-me em molho de pimenta vermelha. É tão simples de fazer. Só um bocadinho de alho, um pouco de Dijon. O Dijon vai apimentar os seus pimentos. As versões de lata são ótimas, mas pode assá-los em casa. O mel é ideal para equilibrar o amargor dos pimentos vermelhos em lata, conferindo um sabor mais agradável aos pimentos assados. Vamos lá, com o manjericão, a alcachofra e a ricota. É de arrasar. Basta bater um pouco e depois vou terminar com um bom azeite sedoso. Depois é só terminar com um pouco de azeite. Ponho um pouco, bato um pouco mais, bato um pouco mais, bato. Tudo o que preciso de fazer agora é pô-los na fritadeira. Tenho de me divertir um pouco na minha cozinha. Tem tão bom aspecto, estão bem dourados. E ouve, tens de ouvir, tens de ouvir. Adoro esta textura estaladiça. Vou pôr num prato e dar uma dentada. Começo com molho de pimenta vermelha, um bocadinho no prato. Gosto de cortar as pontas, porque tem um bocadinho de massa na extremidade. É verdade. Sim. A sério. Só um bocadinho de molho de pimenta vermelha por cima. Como tem manjericão, quero pôr-lhe uns pequenos corações de manjericão. Adoro fazer pequenos strudels como este. São tão estaladiços e se dermos isto a um convidado e ele o abrir, que tesouro escondido. Tenho de provar. É como um super-herói de sabores e texturas. O caranguejo combina tão bem com a ricota e as alcachofras. O molho de pimenta vermelha não se pode fazer sem esse molho de pimenta vermelha. É um vencedor no meu livro. Hora da foto. Se só comeu caranguejo com manteiga, prove o cru, doce, salgado, versátil, delicioso em meus jalapeños espochados. Existem várias maneiras de esconder o peixe em embrulho surpresa. Adoro estes poppers de caranguejo jalapeno, sou viciada em especiarias e sabores picantes. As batatas fritas são o prazer culpado de muitas pessoas, mas para mim é um popper de jalapeno com caranguejo envolto em bacon. Abro o jalapeno e removo a maioria das sementes para manter o sabor e um pouco do calor. O recheio é feito com chalotas, caranguejo, queijo creme, salsa, coentros e lima fresca. É simples e vai satisfazer suas papilas gustativas. Adoro usar esta carne de caranguejo, mas às vezes é bom passar os dedos por ela e certificar-se de que não tem casca. Depois pode ir diretamente para o meu processador de alimentos com as chalotas e o queijo creme. Um pouco de sal, pimenta e lima fresca. A sério, cheira tão bem. Apenas algumas batidas e minhas ervas frescas. Tão cremoso. Um pouco de salsa fresca, coentros frescos, bom brilho, ervas realmente vibrantes. Ótimo. O truque mais antigo do livro. Basta usar um saco plástico que transforma em saco de confeiteiro. É fácil. Põe uma tigela no chão para segurar e colocar as guloseimas. Bem-vindo ao saco das guloseimas. Voilà. É como um saco de pasteleiro. Eu só faço uma pequena ponta aqui
e posso encher o meu jalapeno. Assim, e deixo-o dobrar um pouco para limpar os lados. Perfeito, também é minha filosofia. A comida deve ser divertida, simples e muito deliciosa. E como se não fossem suficientemente bons, tive de os embrulhar em bacon. Vou fazer 3 de cada vez. Vou preparar um pequeno comboio de embrulhar bacon. Ponho o jalapeno mesmo na ponta do bacon. E enrolar. Não queremos muito bacon aqui. Cerca de um rolo é bom. E depois podes cortá-lo. Assim mesmo. E tem o vosso pequeno estalo de jalapeno enrolado em bacon. Vai ao forno a 350 até o bacon ficar estaladiço e o jalapeno macio. Cheira a festa. Sim. Sim. O bacon está cozinhado, bom e estaladiço. A sério, a sério. Tenho de experimentar. Eu sei que parece tão simples, mas vai ser tão satisfatório, já estou a perceber. O caranguejo é o recheio perfeito para esta pequena joia escondida. O picante do jalapeno e o bacon. Também gosto de os pôr nesse espeto. Está quente. Deslizam logo para fora. É uma ótima comida de festa. Só preciso de alguns amigos. Ótimo. Obrigado por teres vindo, sim. Estes são como pequenos tamales, cozidos a vapor em palha de milho. Não aguento mais isto. Não aguento mais isto. Não aguento mais isto. Queres outro? Espetacular, meu. É capaz de ser picante. Prepara-te para um passeio, meu. Um, dois, três, peixe. Boa.